Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Matemática Aplicada 1 do curso de Eletroeletrônica. Quero pedir a vocês que estejam com lápis ou caneta para anotarem as suas dúvidas e tirarem essas dúvidas posteriormente após essa videoaula. Bem, turma, ao desmembrarmos um número do sistema decimal, utilizamos múltiplos e submúltiplos de 10. E a indicação de unidade pela potência para equiparar o valor, podemos também dizer que é uma forma de notação científica. Anotar o número cientificamente, ou seja, é utilizar um número que seja maior ou igual a 1 e igual ou menor que 10, vezes a potência de 10 elevada a um expoente. Está aí exposta a forma correta de anotação científica, n que multiplica 10 elevado a A, desde que o n esteja no intervalo de 1 a 10. Ao anotarmos um número em notação científica, escrevemos números reais em formas de potência de 10. E ao utilizarmos esse modelo aí exemplificado, a que multiplica 10 elevado ao expoente b, podemos também dizer que o A é a mantissa e o B é o expoente. B sempre será um número inteiro e definirá a ordem de grandeza. Dessa maneira, temos aí a mantissa e a ordem de grandeza definidas pela notação científica. Vejamos como fica o número real 2048, escrito na forma de notação científica. 2048 vezes 10 elevado à terceira. Observem como foi escrito, pois o 2,048 está no intervalo menor que 10 e maior que 1. Como deslocamos a vírgula 3 posições para a esquerda, devemos multiplicar por 10 elevado à terceira, como compensação pelo deslocamento. Veja agora o caso do 4,9 vezes 10 elevado a menos 3. Observe que esse expoente é negativo, logo, a ordem de grandeza é negativa. Podemos dizer que 10 a menos 3 é 1 dividido por 10 elevado à terceira, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. E 1 sobre 1000 é o mesmo que dizer que 4,9 vezes 10 elevado a menos 3. É 4,9 dividido por 1000, ou fazendo a conta, 0,0049. Vamos a outro exemplo de notação científica. O valor 1 em anotação científica fica 1 vezes 10 elevado a 0, pois, via de regra, todo número elevado a 0 é 1. E 1 vezes 1 continua sendo 1. O valor corretamente é expresso para unidade. O valor de 0,012 negativo, consideramos o sinal negativo do número real. E ao deslocarmos a vírgula 2 casas à direita, usamos a base 10 elevado ao expoente também negativo. Como deslocamos 2 posições, o expoente será 2. Tranquilo? Ao observarmos o número 125, convertido em 12,5 vezes 10 elevado a 1, não verificamos um erro de cálculo. Entretanto, é necessário mudarmos a posição da vírgula e ajustar o expoente para que a notação científica fique correta. Nesse caso específico, a mantissa, o valor de 12,5 está maior do que 10 e contraria a regra de notação. Devemos, portanto, encontrar um valor que esteja no intervalo de 1 e 10. No caso, 1,25, que multiplicado pela base 10 elevado a 2 corrige o valor conforme as regras de notação. Ao depararmos com o valor de 4,7 vezes 10 elevado a 2,5, verificamos um erro. O expoente da base deve ser sempre inteiro, e nesse caso não é, portanto, esse valor não está corretamente escrito em notação científica. Aqui deve-se buscar a conversão do valor correto e depois anotar corretamente. Vejamos como proceder com operações com notações científicas. Aqui temos o caso da adição, onde a operação soma 1,7 vezes 10 elevado à base 2 com 2.379 vezes a base 10 elevado à terceira e 3,46 vezes 10 elevado a menos 1. De cara,
vemos que não se pode realizar a soma, pois as bases são de valores de expoentes diferentes. Nesse caso, devemos converter todas as bases em expoentes iguais. Sendo assim, reescrevemos o valor de 17 vezes 10 elevado a 2, mantendo esse valor, e alteramos o valor que está representado na base 10, elevado à terceira para 10 elevado na base 2. Ao passarmos a vírgula, uma posição à esquerda, devemos diminuir o expoente, pois o número inteiro cresceu. Se fosse observar em notação, essa mantiça estaria errada, pois deve ser um número entre 1 e 10, mas nesse caso, manteremos na base 10, elevado à segunda, para que possamos fazer a soma correta, e no final ajustarmos o resultado. Já o valor de 3,46 vezes 10 elevado a menos 1, deve ser ajustado o expoente, de menos 1 para a base 2, considerando que, ao deslocarmos a vírgula uma vez, o 10 fica elevado a 0. Duas vezes, o 10 fica elevado a 1. E 3 vezes, o expoente da base 10 fica elevado a 3. Basta deslocarmos a vírgula em 3 posições, ficando 0,00346. Contém aí mentalmente o deslocamento da vírgula em 3 posições, vezes 10 elevado à segunda. Agora sim, ficou tudo fácil, hein? Podemos somar todas as mantiças, pois elas estão na mesma base 10, elevado ao mesmo expoente, o 2. Sendo assim, estão equiparadas. Somando-se os valores encontrados, 1,7 com 23,79 e 0,00346, encontraremos 25,49346 vezes a base 10 elevado a 2. O resultado, para ser escrito em notação, precisa estar entre 1 e 10. Sendo assim, fica 2,549346 vezes 10 elevado à terceira. Podemos ainda arredondar esse resultado, mas veremos em cenas do próximo capítulo. É isso aí. Agora vamos à operação de subtração de uma notação científica. Usamos nesse caso 2.379 vezes o 10 elevado à terceira menos 1,7 vezes 10 elevado à segunda. Bom, o princípio da resolução é o mesmo. Convertemos as bases no mesmo expoente e a seguir podemos somá-las. 2.379, deslocando-se a vírgula uma casa à direita, fica 23,79 vezes 10 elevado à segunda. E como temos apenas 2 fatores e ambos estão na mesma base e ao mesmo expoente, equiparados, basta fazer a subtração das mantiças. 23,79 menos 1,7 são 22,09, que multiplicados a 10 elevado à segunda, ainda não está corretamente escrito em notação. Deslocamos a vírgula uma casa decimal à esquerda, basta reescrever o valor ficando 2,209 vezes 10 elevado à terceira, pois a vírgula da esquerda soma-se um expoente. Bacana, né, pessoal? Vejamos agora como proceder com operações de multiplicações de notações científicas. Bom, nesse exemplo temos que 1,7 que multiplica 10 elevado à segunda, que multiplica 2,379 vezes 10 elevado à terceira e que multiplica 3,46 vezes 10 elevado a menos 1, observamos aqui a multiplicação de 3 notações científicas, onde destacam-se claramente as mantiças e a base 10 elevada a 1 inteiro. São 3 fatores nessa multiplicação. Podemos diretamente multiplicar as mantiças, que fica 1,7 vezes 2,379 vezes 346. Tudo isso entre parênteses. E as bases? Usamos apenas a base 10, conservando-a, e somamos algebricamente os expoentes. 2 mais 3 são 5, e menos 1 são 4. Fica aí o resultado, 13,993278, que multiplica 10 elevado a 4.
Para que esteja corretamente em notação, o valor da mantissa deve estar entre 1 e 10. E 13 é maior que 10, portanto, faremos uma nova conversão. Fica 1,3993278 vezes 10 elevado à base 5. Para dividirmos números escritos em notação científica, podemos, nesse caso, de dois fatores. Dividir as mantissas diretamente e subtrairmos o expoente, invertendo a operação de multiplicação por uma operação de divisão. Vejamos nesse caso. 1,6 dividido por 2,56, entre parênteses, que multiplicam por 10 elevado a 2 menos 3, lembrem-se de que subtraímos os expoentes. Aí ficou fácil também. Basta fazer a divisão. 1,6 dividido por 2,56 são 0,625, que multiplica por 10 elevado a menos 1. E para ajustar o resultado, a correta escrita em notação, deslocamos a vírgula em uma posição, alterando também o valor do expoente da base em 1. Como o deslocamento foi à direita, aumenta mais 1 negativo ao já existente. Fica 6,25 vezes 10 elevado a menos 2. Vamos continuar com estudos de operações com números escritos em notação. Para a operação com potenciação, como no exemplo a seguir, temos a notação 6,4 vezes 10 elevado a menos 1, elevada toda ela à terceira. Simples de resolver. Cada um dos membros dentro do parênteses vai ser elevado a 3, assim como na regra de potenciação, lembram? Bom, cada um dos fatores agora isolado, fora do parênteses e devidamente corrigido, elevado ao expoente, executamos 6,4 vezes 6,4 vezes 6,4, ou seja, 262,144. E o 10, que era elevado a menos 1, elevado a 3. Para facilitar seu entendimento, sempre associe o parênteses ao sinal de multiplicação. Assim, menos 1 vezes mais 3 são menos 3. Esse valor corretamente expresso em uma resposta, cuidado, nos exercícios fica 2,62144 vezes 10 elevado a menos 1. Ou seja, ao deslocarmos a vírgula duas posições à esquerda, também somamos 2 ao expoente. Se devo 3 e acrescento 2, ainda devo 1. 2 somado com menos 3 é menos 1. Já o cálculo da radiciação, com notações, também deve ser feito procurando isolar os termos e retirar da raiz o máximo possível. É um exemplo didático, mas vamos lá. Raiz de 3 de 1,25 vezes 10 elevado a 2, se observarmos bem, podemos dizer que é o mesmo que 0,125 vezes 10 elevado à terceira. A razão de convertermos nessa base é estratégica, em função da raiz ser a terceira. E o 0,125 pode ser extraído da raiz terça. Raiz terça de 0,125 é 0,5. E raiz cúbica de uma base elevada à terceira, podemos simplificar os expoentes, ou extrair, nesse caso, 10 multiplicado 3 vezes sobre ele mesmo. É a raiz terceira de 10 elevado ao cubo. Assim, o resultado é 0,5, que multiplica 10 elevado a 1. Todo número pode ter o expoente sobre ele mesmo, não é? Aí está a escrita corretamente realizada. Turma, ao compararmos dois números em notação, devemos sempre lembrar que, independente da mantissa, o número que possui a maior ordem de grandeza será o maior número. Temos aí o exemplo de 1,5 vezes 10 elevado a 4, comparado com 3,2 vezes 10 elevado a 2. A ordem de grandeza é dada pelo expoente da base 10. No caso do primeiro número, a ordem de grandeza é 4, ou seja, 10 vezes ele mesmo, 4 vezes, ou ainda 10.000. O segundo número, a ordem de grandeza é 2. Observe sempre o expoente. Como 10 vezes 10 é 100, mesmo que a mantissa do primeiro número seja menor que a mantissa do segundo número,
Mantissa é aquele valor expresso antes da potência na notação científica, vocês estão lembrados. Bom, mesmo a mantissa sendo menor, a do primeiro número, sua ordem de grandeza é maior. Sendo assim, somente de ver, podemos deduzir qual dos dois é o maior número. Nesse caso, o primeiro. No segundo exemplo, questionamos os valores de 8,7 vezes 10 elevado a menos 3 e 5,3 vezes o valor de 10 elevado a menos 2. Bom, no caso de expoentes negativos, invertermos o valor da ordem de grandeza. Quanto maior o valor negativo, menor será a sua ordem de grandeza. É lógico, não? Então, nesse segundo caso citado, mesmo a mantissa do primeiro valor, 8,7, ser maior do que 5,3, a ordem de grandeza é menor que o segundo valor. Sendo assim, a afirmativa está correta. No caso de termos valores que possuem a mesma base elevada ao mesmo expoente, ou seja, nesse caso de 2,45, que multiplica 10 elevado a 5, e 2,54, que multiplica também 10 elevado a 5, ao observarmos os valores das mantissas, e aí saberemos qual será o maior valor desses números. O caso a seguir segue a mesma regra. Se ambos os números possuem a multiplicação pela base 10 e a mesma ordem de grandeza, basta verificar as mantissas e saberemos qual é o maior deles. Nem precisaria estar citado aqui, mas quando os números possuem a mesma mantissa e a mesma base com a mesma ordem de grandeza, são iguais. Tranquilíssimo, não é? Para convertermos da notação científica para a notação decimal, devemos apenas deslocar a vírgula da mantissa para a direita ou para a esquerda em função da ordem de grandeza ser respectivamente positiva ou negativa. Ou seja, se o expoente for positivo ou negativo. Como no exemplo, 1,4786 vezes 10 elevado à terceira, devemos deslocar a vírgula para a direita, pois o expoente é positivo, tantas vezes quanto o expoente indicar, nesse caso, 3 casas. Eliminamos a potência, então o resultado aí está, 1478,6. Outro exemplo, 1,234 vezes 10 elevado a 2. Como a ordem de grandeza é positiva, deslocamos a vírgula 2 casas para a direita e eliminar a potência. 123,4, observe o deslocamento da vírgula em relação sempre ao sinal do valor e o valor do expoente. No caso de 4,483 vezes 10 elevado a menos 2, temos aqui um expoente negativo. Se o expoente positivo, deslocamos a vírgula à direita. O expoente negativo, desloca-se a vírgula à esquerda. Para isso, devemos imaginar tantos zeros quanto forem necessários à esquerda do número visto. Sendo assim, eliminamos a potência e deslocamos quantas posições o expoente determinar, no caso negativo, à esquerda. Fica o resultado, 0,04483, tranquilo. No próximo exemplo, temos 1,2345 que multiplica 10 elevado a menos 3. O número está em notação científica. Para converter na base decimal, procedemos da mesma maneira que os anteriores. Eliminamos a potência, obedecemos o deslocamento conforme o valor do expoente, 3 posições no caso. E como é negativo, à esquerda, ao imaginarmos zero à esquerda ou à direita do número, como no exemplo dado, deslocamos a vírgula e teremos o novo resultado. 0,00123445. Tranquilo, não é? Vamos a outro exemplo. Se 1 hora de consumo, um chuveiro elétrico industrial consome 18.000 watts. Para expressar em notação científica, como faremos? Bom, primeiro, devemos achar um valor entre 1 e 9, que multiplicado pela base 10,
elevado à potência deu o mesmo resultado do que foi indicado. Para isso, observando o número, usamos o deslocamento da vírgula em 4 casas para obter o número 1,8, que está no intervalo maior do que 1 e menor que 10. E se multiplicarmos o 1,8 vezes a potência de 10, devemos achar o expoente. Como a vírgula foi deslocada para a esquerda, o expoente será positivo. E foi deslocada 4 vezes. Observem o número 18.000, de novo para se chegar a 1,8. Fica 1,8 vezes 10 elevado a 4. Pronto. Aí está o resultado correto do valor de 18.000 watts em notação científica. Fica 1,8 vezes 10 elevado a 4 watts, que é a unidade de medida de potência, unidade derivada do Sistema Internacional, já estudada anteriormente. Bom, e se uma partícula foi pesada em um laboratório e o resultado foi 0,00000798 gramas, conforme indicado aí? Mesma coisa. Observamos o valor. Notem que todo o valor pode ser acrescido de zeros, à esquerda ou à direita. Usamos o 7,98 e verificamos quantas casas a vírgula foi deslocada. Nesse caso específico, foram 6. Contém aí no valor. Logo, o expoente da base é 6, mas para a direita. Então, o valor do expoente é negativo, menos 6. Portanto, resultado da pesagem em notação científica correta é 7,98 vezes 10 elevado a menos 6, um valor muito mais fácil de ser utilizado em operações e em cálculos. Observem a dica. A vírgula desloca à direita, expoente negativo. Desloca à esquerda, expoente positivo. Tudo certo? Tranquilo? Então vamos lá. Vejamos outro exemplo de notação científica. Durante 5 dias, quantas voltas o ponteiro de minutos terá dado num relógio? Quando o ponteiro de minutos dá uma volta no relógio, ele na verdade percorreu o equivalente a 1 hora. Se em um dia temos 24 horas, em 5 dias teremos 24 vezes 5, que é igual a 120 horas. 120 horas em notação científica fica 1,2 vezes 10 a segunda horas. Mas cuidado, se o problema pedir a resposta de acordo com o Sistema Internacional, teríamos que converter a unidade de medida de tempo pelo Sistema Internacional é segundos. Para convertermos 120 horas em segundos, basta multiplicar 120 vezes 60 vezes 60, que é igual a 432 mil segundos. Em notação científica seria 4,32 vezes 10 a menos 5 segundos. Vamos usar a notação científica para resolver um cálculo simplificado. Temos aqui 6 que multiplica 10 elevado a menos 2. Tudo isso elevado à terceira. Bom, usando as regras aprendidas, podemos isolar os fatores da multiplicação do parênteses. Dica: 6 elevado a 3, que multiplica 10 elevado a menos 2, toda a potência de 10 elevado à terceira, o resultado de 6 vezes 6 é 36, que vezes 6 são 216, que multiplica 10 elevado, aí multiplicamos os expoentes, afinal, o parênteses é sinal multiplicador. Estão lembrados? Mesmo 2 que multiplica mais 3 são menos 6. Fica 10 elevado a menos 6. Bom, ainda podemos usar o 216 como notação científica. Reduzimos o valor a 2,16, que multiplica 10 elevado à segunda. Lembre-se, o deslocamento da vírgula foi para a esquerda. Logo, o expoente é positivo e deslocou 2 casas. O expoente é 2. A conta, então, pode ser multiplicada às duas bases 10. Multiplicação de potências de mesma base, via de regra, conserva a base e soma-se os expoentes. Menos 6 mais 2, devo 6, repõe os 2,
fico ainda devendo menos 4, não é mesmo? Resposta correta do resultado já em notação científica. 2,16 que multiplica 10 elevado a menos 4. Bom, turma, vejamos como agir com subtração de potências de base diferente. Vamos primeiro deixar as duas potências com a mesma base e depois subtrair os fatores inteiros conservando a base. Vamos ao exemplo. 1,234 vezes 10 elevado à quarta menos 2,345 vezes 10 elevado a 7. Convertemos primeiro o valor de 10 elevado a 7 para 10 elevado a 4. A conta pode ser direta, mas para facilitar o entendimento, aproveitamos aqui para desmembrar a operação. Ao passarmos a vírgula uma casa à direita, o expoente deve ser negativo em 1. Mais 7 menos 1 são 6. Ao deslocarmos a vírgula em duas casas decimais, devemos subtrair do expoente 7, o 2, ficando 10 elevado a 5. Para deslocarmos a vírgula em três casas decimais, devemos subtrair de 7, 3, ficando 10 elevado a 4. Dessa maneira aí, exemplificada, o cálculo poderia ser direto. De 10 elevado a 7, passando-se a vírgula 3 casas para a direita, onde o valor de 2,345 vezes 10 elevado a 7 vai representar exatamente o mesmo que 2,345 vezes 10 elevado a quarta. Após igualarmos as bases, podemos subtrair os valores inteiros. 1,234 menos 2,345 vezes 10 elevado a 4, a subtração resulta em 2,343,76 vezes 10 elevado a 4. Ao considerarmos apenas a primeira casa decimal, temos 2,3 vezes 10 elevado a 7. Vamos considerar a expressão abaixo, onde é solicitado para escrever, em notação científica, a centésima parte da expressão 0,0000087 vezes 0,0072 dividido por 6,96 e tudo isso dividido por 0,00051 sobre 1,7. Primeiramente, iremos converter os números em potência de 10, que poderiam ser como notações científicas. Propositalmente, escrevi o número afastado de 3 em 3 posições para facilitar o entendimento de vocês. Para o valor de 0,000087, considerando o valor absoluto 87 e considerando que para deslocar a vírgula do 0 até o 7, passamos por 7 posições. Basta dizer que esse número é o mesmo que 87 dividido por 10 elevado a 7 positivo, pois a vírgula deslocou do 0 ao 7 para a direita, negativamente no expoente 7. Entretanto, como normalmente utilizamos uma multiplicação, na operação inversa, a divisão, o expoente fica alterado. Como resultado da conversão em notação, deveria ser 87 vezes, reparem bem, vezes 10 elevado a menos 7, para dividirmos, é o mesmo que 87 dividido por 10 elevado a 7 positivo. Entenderam? Porque o expoente ficou positivo, mesmo se a vírgula desloca à direita, a operação normal é multiplicação, e aí expomos uma divisão. Bom, seguindo o mesmo exemplo, temos aí 0,0072, que passa a ser o mesmo que 72 dividido. Lembrem-se que é divisão, inverte-se o sinal por 10 elevado a 4. Como o sinal é negativo, na divisão será positivo. Da mesma maneira, faremos com que o 51 dividido por 10 elevado a 5 também, pois foi deslocada a vírgula em 5 posições. E como temos uma divisão, o expoente que deveria ser negativo é positivo. Tranquilo essa passagem aí, pessoal? Espero que sim. Acompanhe o raciocínio. 6,96 podemos dizer que é o mesmo que 696 vezes 10 elevado a 2 negativos,
pois deslocamos 2 casas para a direita. Entretanto, como iremos usar essa divisão, temos que o valor fica 696 dividido por 10 elevado a 2. Para o valor de 1,7, podemos dizer que é o mesmo que 17 vezes 10 elevado a 1 negativo. Entretanto, como iremos apenas indicar a divisão para facilitar os cálculos, como estamos fazendo com todos os valores, será melhor indicar a divisão, que é 17 dividido por 10. Aí ficou mais fácil tudo. Na parte de baixo das potências, na multiplicação dos 2 primeiros fatores, temos 10 elevado a 7, que multiplica 10 elevado a 4. Portanto, fica 10 elevado a 4 mais 7, são 11. Vejam aí. A divisão do 696 continua sem mexermos, e já podemos passar a inverter a divisão. Ao invés de termos uma divisão, temos uma multiplicação, o que facilita ainda mais os cálculos. De 51 dividido por 10 elevado a 5 sobre 17 sobre 10, para a multiplicação de 17 sobre 10 para 51 sobre 10 elevado a 5. Após termos o segundo cenário, onde existe apenas uma grande multiplicação de 2 pequenas divisões, iremos converter também as pequenas divisões em operações de multiplicações. Mantemos a primeira divisão e multiplicamos pela segunda divisão invertida, ou seja, invertemos o 696 sobre 100, ou 10 elevado a 2, ficando 10 elevado a 2 sobre 696. Mantemos também a outra pequena divisão, deixando 17 sobre 10 e multiplicamos sobre o 51, sobre 10 elevado a 5 invertido, ficando a multiplicação por 10 elevado a 5 sobre 51. Ao fazermos todas as multiplicações, usamos a somatória das potências no numerador da divisão que restou. Temos 10 elevado a 2, somado com 10 elevado a 5, que fica 10 elevado a 7. Mantemos os outros números no divisor. Temos que 10 elevado a 11, mais 10 elevado a 1, que fica 10 elevado a 12, mantendo assim os demais números. Na parte de baixo, podemos dizer no divisor que 696 é o mesmo que 21 9 vezes, 24. A parte de cima, podemos dizer que 87 é o mesmo que 29 vezes 3 e 72 é o mesmo que 24 vezes 3. Após dividirmos ambos os números por 3, assim simplificamos o 29 e o 24 e multiplicando 3 vezes 17 temos o 51, que também pode ser simplificado. Sobra apenas 3 que multiplica 10 elevado a 7 sobre 10 elevado a 12. Passando a base 10 elevado ao 12 positivo da divisão para a multiplicação. De cima para baixo, trocamos o sinal do expoente, como nos exemplos acima citados. E somando-se as bases que ficaram, temos mais 7 menos 12. O resultado parcial é 3 que multiplica 10 elevado a menos 5, mas como o problema inicialmente pede a centésima parte do resultado, ainda é necessário dividir esse número por 100, que é 10 elevado à segunda. Temos 3 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a 10 a menos 2. Menos 2 com menos 5 são menos 7. Resposta final do problema, 3 que multiplica 10 elevado a menos 7. Pessoal, para facilitar os cálculos com números cheios de zeros, e reforçar a matéria vista, vamos considerar o seguinte problema. Imaginem que vocês precisam calcular a velocidade de translação do planeta Netuno, sabendo que o ano de Netuno, um ano em Netuno, é aquele tempo que demora para Netuno dar uma volta ao redor do Sol. Equivale a 137 anos terrestres. Equivale a aproximadamente 1.200.000 horas. E que a distância média entre Netuno e o Sol, lembrem que essa distância é variável e de aproximadamente 4.800 milhões de quilômetros. Para sabermos a velocidade média de Netuno, de translação em torno do planeta Sol, a fórmula de calcular
é 2 que multiplica o π vezes o r, que é a distância entre o Sol e Netuno. Tudo isso sobre o tempo de translação. Agora nos perguntamos, como fazer esta conta com números tão elevados? Simplesmente vamos fazer como aprendemos. Eliminamos os zeros e utilizamos potência. Para isso, lembramos que 1.200.000 é igual a 12 vezes 100.000. Vejam aí o cálculo. 100.000 são 10 elevado a 5, então fica 12 vezes 10 elevado a 5. Já o valor de 4 bilhões e 800 milhões, podemos dizer que é o mesmo que 48 vezes 100 milhões. Ou seja, 100 milhões é 10 elevado a 8, logo teremos 48 vezes 10 elevado a 8. Como já simplificamos valores mais altos, podemos fazer a conta, onde a velocidade média é igual a 2 que multiplica π e que multiplica 48 vezes 10 elevado a 8. Tudo isso sobre 12 vezes 10 elevado a 5. Bom, como sabemos, o valor de π é 3,14,15,92,65. Podemos, ao considerar valores tão altos, desprezar as casas decimais e arredondar o valor de π apenas para 3. Temos então na conta 2 que multiplica 3 vezes 48 e vezes 10 elevado a 8. Tudo isso sobre 10 vezes elevado a 5. Podemos simplificar 3 vezes 2 são 6. E simplificando 6 com 12, fica 1 em cima e 2 na parte de baixo, que ainda multiplica 48 vezes 10 elevado a 8 sobre 2 vezes 10 elevado a 5. 48 sobre 2 são 24, e a potência de 10 elevado a 5 transpomos para cima, alterando o sinal do expoente. Fica então 24 que multiplica 10 elevado a 8 e 10 elevado a menos 5. Como podemos somar ou subtrair os expoentes de mesma base? Conserva-se a base e fica mais 8 menos 5 igual a mais 3. Portanto, 24 vezes 10 elevado a terceira, ou em notação científica, o resultado corretamente expresso, 2,4 vezes 10 elevado a 4. Lembrem-se do 10 elevado a 4 é 10.000, vezes 2,4 são 24.000. Podemos assim então dizer, após os cálculos, que a velocidade média de translação do planeta Netuno é 24.000 km por hora. É isso aí. Bacana, né? Vejamos agora um exemplo prático de cálculo. Se em uma caixa d'água, em forma de paralelepípedo reto, mede 10 metros por 1 metro por 3 metros, e está totalmente cheia, observe esse detalhe. Ela poderia estar pela metade ou por 1/3, mas está cheia. Se o volume ocupado por uma molécula de água for de 3 vezes 10 elevado a menos 20 milímetros cúbicos, qual a ordem de grandeza do número provável de moléculas de água nessa caixa d'água? Bom, pessoal, vamos por partes. Então, primeiramente calculamos o volume total da caixa, que é dado pela multiplicação das medidas de lado delas. Afinal, o problema fala que é um paralelepípedo reto. Lembram? Então, temos que multiplicar de metros vezes 1 metro e 3 metros, que são 30 metros cúbicos. Esse cálculo do volume faz toda a diferença. Como a unidade de medida mudou de milímetros cúbicos para metros cúbicos, temos que transformar todos os valores em metros cúbicos. Vamos utilizar o volume da molécula de água para metros cúbicos, já que o volume de água total da caixa está em milímetros cúbicos. Bom, se 1 milímetro cúbico é igual a 10 elevado a menos 3, lembram da tabela de prefixos métricos? O mili é igual a 10 a menos 3 e estamos deslocando verticalmente para cima, de milímetros para metros. Então fica que o volume da molécula dado, 3 vezes 10 elevado a menos 20 milímetros cúbicos, é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 20 vezes 10 elevado a menos 3 metros.
tudo elevado ao cubo. A terceira, certo? Bom, passamos a tirar do parênteses o 10 elevado a menos 3. 3 vezes 3 são 9, fica 10 elevado a menos 9 metros cúbicos. Afinal, metro vezes metro é metro elevado à terceira. Olhem aí. Conservamos o 3 e como é uma multiplicação de bases iguais, 10 elevado a menos 20 com 10 elevado a menos 9 são 10 elevado a menos 29. Transformada assim a molécula de água em que milímetros cúbicos era de 3 vezes elevado a menos 20, temos agora a molécula em metros cúbicos. 3 vezes 10 elevado a 29 negativos. Agora sim, estando tudo em metros cúbicos, podemos resolver a questão. Para cálculo do número de moléculas de água, temos que o volume de água da caixa, calculado 30 metros cúbicos, divididos pelo valor de uma molécula de água dada pelo problema, vamos ter o número total de moléculas de água que estão contidas nessa caixa. 30 pode ser representado como 0,3, multiplicado pela potência de 10 elevado a 2. Lembram da potência de 10? Basta passar a vírgula 2 casas decimais, quantas vezes o expoente indicar, para verificar a precisão da conversão. Como se trata de uma divisão, podemos, ao dividir, o 0,3 por 3 está indicado entre parênteses que multiplica o 10 elevado à segunda. E o 10 elevado a 29, como está negativo, podemos passar para cima, ou seja, ao invés de dividir, de ser o divisor, virá um fator. Se alterarmos o sinal do expoente invertendo o sinal, ou seja, multiplicamos por 10 elevado a 29 positivo. Vão acompanhando aí, hein? Presta atenção. Bom, aí ficou mais fácil. 0,3 dividido por 3 são 0,1, que multiplica 10 elevado a 31. Dá soma de 29 mais 2, os dois expoentes de base 10. Para a resposta ficar certa, devemos colocar em notação científica. O número deve ser maior do que 1 e menor do que 10. 0,1 não é. Então, passando a vírgula uma casa para a direita, como o deslocamento da vírgula para a direita, devemos retirar uma unidade do expoente da base, ficando o resultado do cálculo, o número de moléculas de águas presentes na caixa d'água que está cheia é de 1, que multiplica 10 elevado a 30 metros cúbicos. Como o problema pergunta sobre a ordem de grandeza, basta observar apenas a potência de 10 e a ordem do expoente dela. A resposta é de que o número de moléculas presentes de água na caixa é de 10 elevado a 30 metros cúbicos de água. Bacana, né? Dúvidas, revisem, por favor. Bom, pessoal, após essa videoaula, vocês farão a nossa atividade prática. Utilizaremos uma prática de jogo. Foi adaptado o jogo de ludo com o uso de dados físicos, aqueles com lados de 1 até 6. Serão formados grupos de alunos e as questões serão repassadas pelo tutor presencial referentes a esta aula assistida. Quem acertar, avança às casas indicadas pelos dados. Quem errar, volta às casas indicadas. Vence as equipes que chegar primeiro ao final do tempo. Vale dizer que pontos diferentes serão atribuídos conforme o resultado do jogo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Boa sorte e bom jogo. Encerramos aqui a nossa aula. Vocês também podem tirar suas dúvidas no espaço virtual. Abraços a todos e até mais.